Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de entrevistas com os membros do OMC. E hoje a gente está tendo o prazer de receber a professora Ana Paula. Ela leciona na graduação e na pós-graduação de Relações Internacionais da UERJ. E hoje a gente vai ter a chance de conhecer um pouco mais sobre a trajetória dela e por que ela faz parte do Observatório. Então, seja muito bem-vinda, professora. É um prazer poder estar tendo essa conversa aqui com a senhora. E eu vou pedir para que você possa começar fazendo um breve panorama da sua trajetória acadêmica. Tudo bem, Mariana? Prazer estar aqui. É muito legal essa iniciativa. Estou acompanhando essas entrevistas. É um prazer também poder participar. Bom, a minha trajetória acadêmica ela é naturalmente interdisciplinar e, de alguma forma, embora eu já tenha participado de várias temáticas de pesquisa e de ensino, a Europa sempre perpassou de modo majoritário o meu campo de pesquisa, desde a graduação, do mestrado e do doutorado. Enfim, sou professora na UERJ atualmente, né? Sou professora na UERJ desde 2012, 2011, e lá na UERJ tenho vários projetos de pesquisa, de extensão, coordeno um laboratório de ensino e pesquisa em relações internacionais, mas antes disso eu fui pesquisadora visitante, fui professora na USP, fui professora em Michigan State University nos Estados Unidos e Michigan, por mais de 5 anos, estive também como pesquisadora visitante na Universidade Livre de Berlim, e por toda essa trajetória, de alguma forma, eu posso dizer que eu fui trabalhando em 3 campos, de teoria política, filosofia, que também é parte da minha formação, a relação entre direito, relações internacionais e política europeia. E, bom, em relação à minha aproximação, então, da minha temática com o observatório, ela se dá de um modo quase natural no sentido do encaminhamento das prioridades de políticas da União Europeia para a iniciativa de enfrentamento dos riscos ambientais a partir das mudanças climáticas. Bom, eu vejo que, de alguma forma, não só a UE, né, não só a União Europeia, mas países europeus fazem parte da própria formação do regime internacional do meio ambiente, que na década de 70 a gente tem a presença forte da Suécia, a participação disso, década de 80 na Noruega, e mais recentemente a Alemanha também sempre foi um ator forte na defesa, né, de políticas ambientais, na propagação da importância de se pensar, né? Eu me lembro desde quando eu estudava alemão, bem jovem, assim, há muitos anos, embora eu não saiba nada de alemão hoje, muito pouco leio placa, dou bom dia, boa tarde, mas eu estudei. Eu me lembro que eu li um artigo sobre as políticas ambientais na Alemanha e que foi para mim uma novidade, né? E hoje a gente volta para trás, a gente vê o papel da Alemanha dentro da própria União Europeia, né? Protagonizando um pouco esse perfil, né? De um país que tenta se comprometer, né? Com desenvolvimento econômico, economia, mas sempre pensar, né, nos riscos ambientais, nas mudanças climáticas. E eu acho que foi a partir desse interesse por estudos europeus, por política europeia, de alguma forma que eu tento contribuir com o núcleo e me aproximei aqui desse incrível projeto aqui do professor Carlos Milani. Sim, a gente pode perceber como dentro da sua temática de pesquisa, as questões climáticas e ambientais foram aparecendo de forma natural, porque a senhora está observando o mundo, principalmente a Europa, e esse tema está cada vez mais fazendo cada vez mais barulho, né? Tanto nas ruas quanto no campo acadêmico. E aí eu queria te perguntar quais são as pesquisas, qual rumo a senhora está tomando na análise mesmo dessas questões, o que a senhora tem estudado nesse exato momento, né, a respeito de meio ambiente e União Europeia. Bom, a gente pode ver na agenda global, quer dizer, tem desde 2019, eu acho que 2019 foi um ano muito importante, é interessante porque isso foi anterior à pandemia, né? A gente tem um relatório do FMI, a gente tem o Green Deal da União Europeia, foi lançado também em 2019, sob a Comissão Juncker, que foi a comissão da União Europeia, é um órgão executivo importante que representa externamente a União Europeia, né? Um órgão supranacional que tenta defender vamos dizer assim, o caráter e a personalidade das políticas europeias. E o Juncker ele publicou um acordo verde, né, em dezembro de 2019, antes da pandemia, com metas audaciosas no sentido da redução
dos gases poluentes, né, na Europa, com metas para 2030, 2050, e propondo também, a partir de 2019, uma inovação muito grande, né, na Europa, que foi a taxa sobre o plástico e as metas de redução e extermínio, né, mesmo de uso de certos resíduos, né, de uso de certos objetos que produzem resíduos no meio ambiente. Mas depois a gente teve a pandemia, né, em 2020, e para muitos a pandemia poderia vir a atrapalhar vamos dizer assim, esse encaminhamento desse objetivo, né, da Comissão Juncker, e a mudança da presidência da Comissão pela Ursula, que é a nova presidente, né, Ursula von der Leyen. E ela, na verdade, e naturalmente com a pandemia, a expectativa de uma grande crise econômica, né, mundial, né, e lembrando que antes da pandemia a União Europeia ainda estava vivenciando sua crise migratória, né, alguns países ainda se recuperando da crise econômica, que vem lá de 2015, 2016 ainda, né, crise econômica anterior, mas com altos e baixos para alguns países, e o que aconteceu foi que com a decisão da União Europeia a respeito do seu plano de recuperação econômica, né, a médio e longo prazo, com o orçamento lançado em 2020, nós vimos o reforço, ao invés de um retrocesso, no sentido desse compromisso da Comissão Europeia com as metas de alcance de um continente neutro, né? Uma economia que zera, de alguma forma, né, o seu papel enquanto ator que promove aí um risco ambiental global. Isso não se faz sozinho, então existe um esforço muito grande multilateral, né, também de atores e líderes europeus, e é por aí que eu tento também, vamos dizer assim, circular, entender melhor, pesquisar, né, divulgar um pouco isso. Isso tudo é uma aprendizagem para mim também, quer dizer, eu tento cada vez mais me esforçar em colocar nos meus cursos, os cursos que eu leciono, né, artigos, textos, abordagem verde para pensar temáticas de relações internacionais. Então, enfim, a gente, quando está na academia, a gente gosta, inclusive, dos desafios a gente ensina porque eu gosto de aprender. A gente pesquisa exatamente porque nós somos, talvez, eternos estudantes. E ser pesquisador é isso. Então, bom, eu não sei se eu acrescentaria aqui também, quer dizer, a gente tem um novo movimento também internacional, que eu acho que cruza todas essas temáticas e essa proposta das políticas europeias verdes, mas que é o crescimento, né, vamos dizer assim, dos partidos verdes, do suporte, né, eleitoral a partidos verdes na Europa, né? Então, todos esses temas, eles estão em torno dos meus interesses de pesquisa, de orientação, de pesquisa de alunos, de graduação, de pós-graduação, iniciação científica, e por aí vai. A senhora realmente até mencionou um ponto interessante, que se a senhora não tivesse mencionado, eu até iria perguntar, que é sobre a pandemia, né, e como a Europa não realmente recuou nos seus planos quanto ao seu compromisso ambiental, né, a gente viu, na verdade, um reforço. E aí, pensando esse cenário social e também acadêmico, a gente sempre gosta de perguntar para os nossos entrevistados e professores quais, na sua opinião, são os desafios futuros para se estudar essa temática, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Hoje em dia, então, a gente tem o adicional da pandemia, mas quais são os desafios que a senhora enxerga? Eu acho que tem, bom, dentro do meu campo de saber, né, porque eu acho que os desafios são muitos e perpassam diferentes campos de especialização, de conhecimento da ciência, né? Mas dentro do meu campo de saber, eu vejo, no campo da política internacional, das relações internacionais, eu vejo, em primeiro lugar, um desafio grande do enfrentamento desse negacionismo, né, do populismo que se alimentou da negação da ciência, negação que a gente está vendo, né, acompanhando aí das políticas de proteção, né, sanitária das populações de países que ainda estão sendo conduzidos, né, nessa condição, a partir dessa escolha, né, de negar a crise sanitária grave, né, que a gente está passando ainda, e como é que está havendo a resposta, né, dos próprios, principalmente dos jovens, né, que a maior parte do eleitorado e apoiadores, né, de ações, motivações ou de eleição, né, de representantes, defensores da causa, né, ambientalista,
são jovens que estão aí. Então, a minha expectativa é que isso cada vez mais, né, ganhe um espaço, vamos dizer assim, dos debates no meio do mainstream da política internacional. Então, nós vimos um crescimento grande, né, de figuras muito jovens no cenário global, mas nós temos também, por exemplo, dentro do meu caso de pesquisa da Europa, o que a gente teve eleições em 2019, o Parlamento Europeu, né, que 5 anos é renovado, e também muitas eleições nacionais e locais, né, em 2019, principalmente foi identificado como um momento inesperado, né, acima do esperado, né, de um suporte eleitoral a partir dos verdes e líderes ambientalistas muito interessante, né, para se entender, para se estudar e para se ver quais são as consequências disso. Então, eu penso que essa oposição entre economia e desenvolvimento, não só para as teorias, para a discussão, para o debate e para a ciência, mas também, né, para a sociedade, isso começa a cair por terra, pelo menos para uma parte, né, da sociedade que tem apoiado essa necessidade de se colocar a agenda verde no dia a dia das pessoas, tanto na valorização da sua representação política, quanto nas suas próprias ações enquanto indivíduo. Então, eu penso que o desafio é esse, o desafio é ver o quanto que essa força, né, vai durar, né, vai continuar a funcionar, mas eu sou um pouco otimista em relação a isso. Eu penso que, não por acaso, que depois de estudado várias outras temáticas relacionadas à Europa, eu penso que entender melhor e, e investir um pouco do meu campo de pesquisa nessa área de mudanças climáticas é o que eu tenho a fazer, porque é o que eu vou precisar entender cada vez mais para o futuro. E preciso também saber como ensinar sobre isso, saber como refletir sobre isso como cidadã e como acadêmica, né? E o papel que eu exerço enquanto acadêmica na formação de jovens, né? E a senhora falou bastante sobre a questão da juventude, e aqui, né, na nossa entrevista, que tem um tempo curto, e a gente sempre usa mais para conhecer o nosso entrevistado, membro, né, do observatório, a gente sempre tenta finalizar com uma pergunta a respeito do papel da juventude nisso tudo. E, inclusive, assim, no seu caso, eu particularmente sei que a senhora trabalha muito com alunos da graduação também, em pesquisa e tudo mais, e muitas vezes existe esse desejo dentro da graduação, tanto de relações internacionais quanto de outras, né? E muitas vezes as pessoas não sabem direito como começar, ou não passa pela cabeça delas a temática de mudanças climáticas, ou acha que se quiser muito estudar, por exemplo, a Europa, não pode estudar mudanças climáticas, que são coisas diferentes. Então, eu queria que a senhora falasse, né, para a gente finalizar um pouco sobre esse trabalho que a senhora faz com a iniciação científica e o papel dos jovens nisso tudo, e também um convite a jovens a contribuírem para a pesquisa no país. É difícil até falar pouco sobre isso, né, Mariana? Porque eu tenho realmente uma satisfação particular, né, enorme em trabalhar com a graduação e trabalhar com a pesquisa e iniciação científica, porque esse é o turning point que eu vejo, sabe? É o momento que eu vejo assim, principalmente na UERJ, né? Eu, como professora da UERJ, eu tenho que falar, né? Eu visto a camisa, nós temos assim. Nós somos uma comunidade pequena de professores, mas com um compromisso extremamente voltado, né, para a boa formação da graduação. Então, não tem como a gente receber esses nossos alunos na UERJ sem dar o máximo de oportunidades, né, de pesquisa, de extensão, de bolsa. E eu tento ser bem ativa nesse sentido, porque muitas vezes nós temos alunos que a gente pode trazer full time para dentro da universidade, ou mesmo a partir desses quadrinhos que nós estamos aqui, mas para dentro da reflexão da pesquisa e do engajamento. Então, na medida em que eu valorizo muito essa formação mais plena da graduação, né? Embora eu tenha minhas pesquisas e tenha meus interesses muito pessoais de estudo, pesquisa, os artigos, os livros que eu escrevo, agora mesmo estou comprometida com um livro, 2 capítulos, embora eu tenha obviamente, naturalmente, porque eu preciso, e isso é importante para mim, eu não consigo pesar mais na balança um lado do que o outro. A graduação e a formação e a educação é o que me levaram para a academia. Então, a minha relação com os alunos ela me traz maior responsabilidade, exatamente para se
para que eu esteja atenta, né, aos temas presentes e provavelmente futuros, porque se eu tenho esse compromisso com a graduação, eu não posso ter um compromisso de repetição, de conservação daquilo que eu já conheço. Eu tenho que, também aprendendo com eles a partir das suas demandas, né, levar a eles, quer dizer, novas provocações e motivações para pensar o mundo futuro, né, para onde eles se encaminharão enquanto profissionais. Então, agora, por exemplo, né, com eu não mencionei, mas eu também sou senior fellow do SEBRE, né, importante mencionar isso, SEBRE é uma importantíssima think tank nas relações internacionais para o Brasil, e mesmo no SEBRE também a gente vai tentar conectar aí um pouco temáticas, que no SEBRE eu trabalho com o núcleo de Europa, mas a gente vai tentar conectar temáticas aí também relacionadas a meio ambiente e sustentabilidade dentro do núcleo Europa. E tentando levar também para os alunos tanto a aprendizagem e a oportunidade de pesquisa dentro da universidade, mas fazer essa conexão dos alunos e da instituição acadêmica na universidade com outros órgãos de análise de política externa, de pesquisa. Então, eu tento assim, articular dentro e fora da universidade ações e reflexões que possam, de fato, sempre tendo esse mote, né, de fato servir para uma formação do mundo que vem aí, e não do mundo que ficou para trás. Né? Então, não tem como deixar de pensar, de alguma forma, nos desafios futuros que esses alunos de graduação vão ter. E eu carrego isso para todos os espaços onde eu tento, onde eu trabalho, né, de alguma forma, e é onde eu tento pensar, né, e tento aprender também. Com certeza. Professora, muito obrigada mesmo por ter conversado com a gente, deixado a gente conhecer um pouco sobre a senhora e qual é o seu papel dentro do observatório e também na universidade. E todo mundo que estiver assistindo, continue acompanhando as redes sociais do observatório e principalmente o site, que é onde vocês vão poder ver as produções que o observatório já está almejando. Com certeza vão poder ver produções da professora Ana Paula, dos outros professores que já passaram por aqui, que também ainda passarão. Então, muito obrigada mesmo e até o próximo vídeo.